Porque você parte do princípio que existe uma área liberada no seu país, onde nem a força a polícia consegue entrar, e se a polícia fracassar, as forças armadas não conseguiriam entrar, poxa, aí você está em guerra. Deu ruim. Fala tropa, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo Renan e estou aqui para gravar mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim reagir a um vídeo intitulado General Comandos. O Rio tem lugares impenetráveis? Esse é um corte que rolou lá no Fala Glauber. Se você caiu nesse canal de paraquedas, é o primeiro vídeo que tu assiste aqui, se inscreva no canal que eu tenho certeza absoluta que você vai curtir todos os conteúdos que o ex-combatente traz aqui. E antes de a gente ir pro nosso react, um recado pra você que tem o objetivo de se tornar sargento de carreira do Exército Brasileiro e não sabe por onde começar, dá uma conferida no primeiro link da descrição que tem o melhor curso preparatório para te aproximar desse teu objetivo. Se for do teu interesse, dá uma conferida aí. E caso você queira assistir o episódio completo de General lá no Fala Glauber, o link vai estar na descrição. Aproveita e se inscreve lá no Fala Glauber caso você não for inscrito. Então é isso, dados de recados, pagadas as missões, vambora reagir a mais esse vídeo. Pega... Agora, pro Fala Glauber aqui Likezera. não cometer mais o erro de chamar de guerra, então. O que define uma guerra, um estado de guerra de fato? Tá? Porque assim, eu cometi aqui, né, caí na besteira de falar, pô, isso não é uma guerra, falando com forças especiais, né, com um general. Meu irmão, me ajuda. O que vai definir um país estar de fato ou se aproximando a uma guerra? Pensando que nós não estamos mais naquela coisa da busca do território, padrão Rússia-Ucrânia e tal. O que pode definir a guerra, seja informacional, seja irregular, seja de exército regular? Tema bom. Olha, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente começar a abrir muito o nosso escantilhão, como o militar gosta de falar, né? Escantilhão é no alvo, onde você tem que acertar o alvo, né? Começar a abrir muito ali a bolota onde vai cair o seu tiro, tá certo? Todo mundo está em guerra em qualquer lugar do mundo, tá bem? Então é vulgarizar o termo. Sim. Né? Eu prefiro sempre colocar o termo guerra para um termo de combate regular, tá certo? Ainda que você tenha um ator regular e um ator irregular. Rio de Janeiro. Tá bem? Eu acho importante você ter essa noção de que a guerra pressupõe um conflito de intensidade volumosa, tá certo? Numa guerra você não consegue andar na rua tranquilo. Então, se hoje você anda na rua tranquilo, pelo menos em grande parte do território nacional, aí você não está em guerra. Alguns podem perguntar assim, poxa, mas eu não ando tranquilo numa rua, por exemplo, de um local ermo do Rio de Janeiro, tá certo? Então, ali estamos em guerra. Olha, é uma região que tem características que se assemelham à guerra. Bem, se você for ver o que acontece numa região que hoje é controlada pelo narcotráfico, bem, ou por uma facção qualquer de outra natureza aí que não seja traficante, né? Que tem várias aí possíveis. Aí a gente pode encontrar um ambiente de guerra, sim. Agora, é lícito você dizer que existe uma guerra ali? Até que ponto, por exemplo, há restrição de circulação de poder nacional naquele lugar? Existem áreas liberadas onde nem a força a polícia entra, ou a força ela entra em qualquer lugar? Porque você parte do princípio que existe uma área liberada no seu país, onde nem a força a polícia consegue entrar, e se a polícia fracassar, as forças armadas não conseguiriam entrar, poxa, aí você está em guerra. Tá certo? Como aconteceu o tempo todo na Colômbia ao longo dessas últimas décadas, que esteve, sim, em guerra o tempo todo. Porque existiam áreas liberadas dentro do país onde nem a força, o exército colombiano conseguia entrar. Tá certo? Aqui no Brasil, vivemos essa situação. Olha, se você olhar a vida normal, sim, mas se você imaginar que você realmente vai compor uma força para entrar ali, e aí eu vou puxar um exemplo, as operações de garantia da lei e da ordem que o Exército conduziu nos últimos anos. Em vários desses locais, como aconteceu, e deixa logo eu citar aqui o Montenegro. Poxa, o meu irmão aqui, o Coronel Montenegro, da minha turma de formação, que inclusive já veio aqui contigo várias vezes. Tem que citar ele. Tem que citar o Montenegro. O Coronel Montenegro. Ele não tá aí, né? Tá assistindo a gente? Se não estiver assistindo, então tá dissipado. Então cita não. Já tá no erro. Mas o Montenegro, por exemplo, teve uma operação de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro. Tá certo? Uma situação muito complicada. Então, ali ele tá vivendo, talvez a gente possa falar ali que é um cenário de guerra. Tá certo? Mas é uma guerra declarada? Aquilo era uma guerra? O inimigo era declarado e tal? Eu acho que não. Tá certo? Então eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. E a força conseguiu. A força conseguiu. Na força, aquele detalhe, aquele comentário importante que é preciso dar. Eu sou do Rio de Janeiro, eu fui afetado diretamente por essa garantia da lei e da ordem, por isso que eu uso o termo ex-combatente. Nunca estive no combate país contra país, mas estando na reserva como estou hoje, lá em 2011, eu fui reconvocado a voltar à ativa do Exército Brasileiro
por causa dessa ação lá no Complexo do Alemão. E por conhecimento de causa de militar da reserva que foi ativa e também por ter familiares que moram lá, por já ter passado dias, né, ver como que funciona lá, de fato é um negócio meio que impensável entrar se não for à força, tá ligado? Até um pouco antes de 2010, eu achava que era impossível o poder, tipo, federal ou até mesmo estadual, nem tanto. Eu sempre tive essa ideia que pra conseguir chegar em determinados pontos ali da Vila Cruzeiro, do Complexo do Alemão ali, de modo geral, precisaria das forças federais, que iria ser um negócio muito brabo. E foi, meu irmão, precisou mobilizar Marinha, Exército. É só você buscar aí no YouTube, no próprio YouTube aqui, que você vai ver bastante coisa relacionada a isso. Porque, mano, o poder de fogo dos camaradas é enorme, é absurdo, tá ligado? E precisa de uma missão, inteligência de guerra, de combate, para acontecer o que aconteceu lá em 2010. E, infelizmente, eles já estão no terreno novamente, né? Mas é isso. Conseguiu entrar, conseguia entrar, tá certo? Ainda que em algumas ocasiões, realmente, a força. Tinha que ali ter a troca de tiro, entrar de blindado para conseguir chegar no lugar, mas chegava, tá certo? Então eu acho que isso aí é um pouco do diferencial e do que seria, tá bem? Mas, sim, se você buscar um conceito mais amplo aí você consegue achar guerra para tudo quanto é lado. Eu prefiro ter um conceito um pouco mais restrito disso aí. Entendo. Não vulgarizar, não banalizar a guerra apenas pelo fato de que alguma facção oponente está utilizando, por exemplo, de algum conhecimento de guerra irregular para conduzir a sua ação. Ainda que com certa dificuldade, tendo que montar uma operação, você força, entra lá. Você entra, né? Entra lá. Operações de garantia da lei e da ordem. E não só a garantia da lei e da ordem com o auxílio das Forças Armadas, né? Sim. Do Exército, mas a própria polícia entra lá, né? Entra As lá. operações do Rio de Janeiro mostram isso. De um modo geral, a polícia tem poder de combate para entrar para cima e para baixo. Sim. Tanto é que várias das operações de garantia da lei e da ordem foram estabelecidas não numa situação em que a polícia não tinha poder de combate, mas a maioria delas numa situação em que a polícia optou por não ter poder. Foram os momentos em que a polícia, por razões dela, tá certo? Eu não vou aqui criticar os órgãos policiais, em algum momento resolveram que não estariam disponíveis para fazer aquela tarefa. Também porque precisavam atingir outros objetivos, que era importantes para a corporação, tinham problemas salariais, tinham problemas de equipamento, etc, etc, como eu presenciei em algumas operações que eu participei. Tá certo? Então, e não dá para criticar, porque se você for ver a situação que vivia aquela polícia que naquele momento precisou tirar o seu poder da rua para dizer, olha, nós estamos vivendo um momento de muita necessidade, alguém olhe para mim, tá certo? Porque estamos com um problema grave e eles tiraram o seu poder da rua, tá certo? Naquele momento ali a polícia fez o que precisou, tá? E quando aconteceu, o Estado brasileiro foi participante ali, proativo, né, em benefício da população brasileira, participar como Força Armada, montando ali a operação de garantia da lei e da ordem. Aconteceu na maioria dos casos. Mas volto a dizer, não é porque a polícia tentou e não conseguiu entrar naquele lugar, tá certo? Mas sim porque ela decidiu em algum momento não entrar. E alguém precisava entrar. E no caso do Rio de Janeiro tem a questão do efetivo também, né? Porque são muitas áreas e a polícia não tem efetivo para espalhar e para entrar com a força que o Exército tem, né? Tanto é que o Exército, para montar a sua operação de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro, trouxe tropa do Brasil inteiro, por rodízio, para dar o aí, diz aí nos comentários aí, quem participou das missões Arcanjo? Se eu não me engano, foi até Arcanjo 7. O pessoal faz série aí, ó, é baseado nisso aí, pai. O volume necessário para que ele pudesse ter a capilaridade na operação e chegar nos lugares que ele precisou chegar. Salve Guilherme do Conto. Então, gente, eu, por exemplo, comandei um batalhão em Florianópolis. Meu batalhão de Florianópolis mandou elementos para compor a força que trabalhou na operação de garantia da lei da ordem no Rio de Janeiro. Era de 3 em 3 meses, eu acho. Então, sim, eu comandei uma brigada em Natal. A minha brigada de Natal mandou elementos para o Rio de Janeiro compor a força de garantia da lei da ordem no Rio de Janeiro. Foi de verdade, rapaz. Vantagem de ser exército brasileiro, né? Você ter meios logísticos, você ter pessoal em quantidade suficiente, ter gente adestrada 24 horas por dia, o tempo todo, que você pode tirar em algum momento e deslocar pelo Brasil para resolver um problema. É isso, ô isentão, ô malucão que fica falando. Tem um monte de gente que fica falando que as Forças Armadas é lavagem de dinheiro. Meu irmão, que mundo você vive, rapaz? Você não tá vendo o que tá acontecendo na Rússia, na Ucrânia? Na Ucrânia, no caso, não. Conflito entre um e outro. Se não tiver militar, é você aí que joga Call of Duty. Você que joga o quê? Game of Thrones. CS, é você que vai ir botar a cara? É você?
Porque tem um monte de homem aí babaca que nunca serviu, não sabe o que é conceito de militarismo, não sabe o que... Enfim, e fica falando que... Eu não sei pra que serve o exército. Se é pra não que dá uma merda, chama o exército. Chama o exército. Precisa da vacina, chama o exército. Você vai ficar à toa? Você não sabe o que você fala, ô abençoado. Deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito disso daqui. O exército gasta dinheiro à toa? Paga os militares à toa? É um dinheiro que poderia ir pra onde? Quem iria defender a nossa nação? São os pros players de Free Fire? Caralho. Vou ficando por aqui. Forte abraço, tropa. Vejo vocês no próximo vídeo.